Olá, alunos do quinto ano da INSC. Tia Milena está em mais um vídeo extra para explicar mais um agrupamento de gêneros, em que um deles caiu na nossa trilha semanal da semana 2, perdão, da semana 3. E na semana 2 a gente trabalhou com o agrupamento de gêneros publicitários, não foi? Que a gente tinha visto anúncio. E como era um gênero que nós não havíamos trabalhado ainda esse ano, a tia Milena preferiu logo fazer um agrupamento, porque esse trabalho com agrupamento facilita a compreensão de vocês e a diferenciação, né, de um gênero para outro. E aí, essa semana, na verdade, tem esse vídeo extra, mas vão ter outros vídeos extras, porque essa semana realmente foi recheada de gêneros. A gente viu receita, viu poema, HQ, então, levando em conta o gênero receita e tantos outros que estão nesse grupo de textos instrucionais, eu organizei esse agrupamento de gêneros para a gente compreender um pouquinho melhor, certo? Como eu falei para vocês, está nesse agrupamento de textos instrucionais, então assim, a gente vai trabalhar com os gêneros que se aproximam da receita, tá certo? Por trazer instruções para nós, o público leitor, que vai estar lendo esse tipo de texto, certo? E a gente vai começar com a receita culinária, que foi o gênero que nós trabalhamos. A gente trabalhou a ideia aí de fazer uma pizza fingida com essa questão da sustentabilidade. E depois foi proposto para vocês a criação de uma receita com materiais que nós podemos reaproveitar, que talvez poderiam ir para o lixo, mas a gente poderia barrar isso daí e transformar esse resto de alimento em uma outra receita, em um outro alimento, né? E aí eu trouxe essa receitinha de bolo de mexerica, tá certo? A gente não vai se deter muito no conteúdo. A tia Milena quer trabalhar com vocês realmente mais a estrutura, para vocês entenderem, que foi o que eu senti a dificuldade em alguns alunos, tá? Primeira coisa que eu preciso ter numa receita culinária é exatamente o que eu vou precisar para fazer a minha receita, certo? As receitas culinárias, elas têm por finalidade ensinar ao leitor a fazer uma comida, um alimento, preparar um prato. Então, se eu vou preparar uma comida, eu preciso saber quais ingredientes, né, para fazer o preparo. Eu não posso ir para o preparo sem saber antes o que eu vou precisar. Até mesmo por uma questão de organização aí, né? Quem tem mamãe, papai, cozinheiro deve saber. A gente não começa uma comida do nada, a gente precisa organizar os materiais e, obviamente, nesse gênero a gente precisa primeiro ter a lista deles. E não apenas a lista dos materiais, mas também a quantidade que a gente vai estar usando de cada um deles. Então, primeira coisa que tem que ter na estrutura de uma receita é a lista de ingredientes, o que eu vou precisar, certo? Depois que eu tenho todos os meus ingredientes, eu não posso simplesmente pegar todos eles, jogar e acontecer uma mágica e a comida sai pronta. Não, eu tenho etapas para fazer com esses ingredientes. E aí onde entra a parte do modo de preparo, certo? Que é mesmo explicando passo a passo, com todas as instruções, aí volta para o tema do nosso agrupamento, textos instrucionais, porque trazem instruções, ou seja, nos ensinam passo a passo como fazer algo. E aí a gente tem essa segunda parte, tá? Então a receita é composta por duas partes. Os ingredientes com as suas quantidades e o modo de preparo, que é o passo a passo de como eu vou usar esses ingredientes para fazer minha receita, certo? E, obviamente, né, minha receita precisa de um nome, precisa de um título, que vai ser o nome do prato que eu vou preparar, tá? Se a gente também colocar o título como estrutura, então a gente tem 3 elementos. O nome do prato, da comida, do alimento que eu vou fazer, o meu título, os ingredientes e o modo de preparo, beleza? E aí eu trouxe outro gênero para a gente também entender um pouquinho mais desses textos instrucionais, que é a regra de jogo ou a regra de alguma brincadeira, tá? Porque tem, por exemplo, jogos, tem jogos de tabuleiro, né? E aí eu vou ter regras, eu vou ter quantidade de jogador, vou ter como jogar, e também tem regra de alguma brincadeira, né? Como amarelinha, pular corda não tem muito o que ensinar de como pular corda, mas enfim. Tem todas as regrinhas, todos os passos, todos os materiais, tudo que você vai precisar. E aí a gente tem, nesse gênero,
Da mesma forma, tem um título, que é o nome da brincadeira, como lá na receita é o nome da comida. Aí aqui, por exemplo, a gente vai ter número de participantes, porque tem jogos e brincadeiras que tem um limite, né? Não é quantas pessoas eu queira que brinque. E aí a gente vai ter número de participantes, a gente vai ter os materiais que a gente vai precisar, certo? Tia, mas é um jogo que já vem todo mundo, mas de qualquer forma eu preciso saber, né? De quais elementos eu vou precisar daquele jogo, se eu vou precisar de um tabuleiro, enfim. E aí eu vou ter os objetivos do jogo, o que eu vou querer com esse jogo, né? Ganhar, certo, mas aí é só realmente ganhar? Não tem um percurso aí que eu tenho que fazer para chegar a um objetivo final, certo? Tem muitos jogos, inclusive, esses joguinhos que a gente está fazendo nesse material novo que a gente está usando Simplifica, inclusive eles têm um objetivo totalmente educativo, não é só vocês ganharem. Então, tem o número de participantes, materiais, o objetivo do jogo e tem o como jogar, que no caso seria lá o modo de preparo da receita, tá bom? Então aqui também vai ter o passo a passo do que os jogadores vão precisar fazer para tá brincando e se divertindo aí nesse jogo, ok? E aí a gente também tem algumas regras que vêm como essa daqui, ó, com o fim do jogo, que mostra o que acontece quando o jogo acaba, tá certo? Pronto. A gente viu receita, viu regra de jogo ou de brincadeira. E aí a gente vai para um outro texto instrucional, que é as instruções de montagem. Eu imagino que vocês já devam, por exemplo, ter ganhado de presente do papai e da mamãe um brinquedo que não veio montado. Mas vocês conseguiram, com a ajuda deles, montar, mas não no passe de mágica, graças a um papelzinho que deve ter vindo dentro da embalagem com essas instruções aqui, certo? De como montar o seu brinquedo. No caso, eu peguei esse texto de como montar uma cadeira, e aí o que a gente precisa ter num gênero como esse? A gente precisa ter um suporte de imagem para saber o que acontece, como é que fica o meu objeto a cada passo que eu vou fazendo, até mesmo para você ter certeza se você está montando certo, se está montando do lado certo, da maneira certa, com o parafuso correto, né? E aí a gente tem as instruções do que você tem que fazer cada partezinha daquele brinquedo, daquela cadeira que você tem que montar. Primeiro é esse objeto, depois vem esse parafuso, e eu enrosco aqui, coloco na direita, na esquerda, enfim, todos esses processos. A instrução de montagem, ela é muito simples, porque ela é basicamente realmente o como montar, né? O passo a passo. Não é como, por exemplo, a regra do jogo e a receita, que tem os objetos que eu vou precisar. Por quê? Porque teoricamente, né, e na prática também, quando eu recebo um manual de instruções, é porque ali no produto que eu comprei eu já tenho tudo que eu vou precisar. No caso, eu só vou precisar saber como manusear e como fazer para ter o meu objeto montado, certo? E aí, de novo, tá dentro de como o nome já diz, tá dentro dos textos instrucionais, porque tá trazendo instruções. Ou seja, tá nos ensinando mesmo como montar um objeto, tá? No caso aqui eu falei de cadeira, mas tem tantos outros, né? Existem objetos que são mais fáceis, que qualquer pessoa pode montar, eu enquanto professora, você com o papai e a mamãe. Existem outros realmente que a gente precisa da ajuda de pessoas mesmo especialistas, né? Como outros móveis aí que demandam realmente mais habilidade. Mas de qualquer forma, todos vêm com esse manual, tá bom? E aí, para finalizar o nosso vídeo de hoje, eu trouxe um outro texto, também instrucional, que é regras e normas. Na verdade, esse gênero ele é bem abrangente, né? Dentro das regras e normas tem a questão de regimentos, né, de empresas, por exemplo, regimento de uma escola, tem a questão do regulamento, tem várias coisas que precisa de um regulamento realmente, que é uma lista de regrinhas, mas aqui eu trouxe mesmo regras e normas bem simples de uma escola, tá bom? Que é o que a gente, não sei se vocês estão recordando, mas é uma das coisas que a gente faz nos primeiros dias, é passar para vocês a lista de normas da escola e preparar com vocês a lista de combinados da nossa sala de aula, certo? Então, regras e normas é um gênero muito simples, falando todas as regras e normas que você precisa cumprir ou respeitar, certo? E a gente tem, por exemplo, a regra de view uniformizado, esperar a sua vez para falar, né? Quando a gente está, por exemplo, num combinado em sala de aula, a gente tem realmente que colocar o respeito em prática, não pode sair falando no meio da aula.
faltar só se for necessário, trazer seu material escolar todos os dias, enfim. São coisas simples, mas que quando a gente enumera, né, coloca, por exemplo, como foi colocado aqui, eu peguei de uma escola esse cartaz com essas regras. Quando a gente enumera, a gente transforma isso nesse gênero, tá certo? Existem outros gêneros, como eu falei, né? Regimento, regulamento, que trazem mais detalhes do funcionamento de um local, ou seja, ensinam também como preservar um local, como se comportar, por exemplo, no local de trabalho, enfim. Mas como os meus pequenos ainda estão no 5º ano, para não dificultar esse grupo de gêneros que eu acho bem tranquilo trabalhar com vocês, eu preferi trazer mesmo só esse exemplozinho de regras e normas de uma escola, regras de convivência, né? Normas mesmo do ambiente escolar, certo? Espero que vocês tenham gostado, que tenham compreendido. Eu lembro que a gente trabalhou esses gêneros ano passado, a gente trabalhou outros também, outros textos instrucionais. A gente, inclusive, também se deparou com a dúvida, né? Tia Milena, receita culinária dá para comparar com receita médica? E a gente fez uma conversa sobre isso. Tia Milena, receita médica é a mesma coisa que bula de remédio? E aí a gente debateu, conversou um pouquinho, não foi? Eu acabei não trazendo esses 2 gêneros para vocês, para não deixar o vídeo tão longo, mas a gente pode voltar depois nessa conversa, tá? A gente pode conversar lá no privado sobre esses outros gêneros. Inclusive, eu vou deixar aqui um desafio para vocês irem lá no meu privado, me dizer o que vocês lembram de receita médica e bula de remédio, qual a diferença entre os dois, qual a diferença da receita médica para a receita culinária também, tem essa outra diferença. E tô aguardando também o resumo dessa aula, tá certo? Vocês se prepararem aí o que vocês entenderam de cada gênero. Tia Milena dessa vez tentou tirar mais o suporte de textos em que eu explicava realmente o que eu falava aqui do ladinho, exatamente para ver a atenção de vocês mesmo assistindo esse vídeo e ver também a questão da escrita, de vocês transformarem o que eu falei no entendimento de vocês no papel, tá bom? Então faz aí o resumo dessa aula, me manda e vamos continuar falando sobre os outros gêneros instrucionais lá no privado. Beijão!